Está acontecendo, enquanto a gente está aqui no estúdio, um julgamento no Supremo Tribunal Federal. A produção foi ágil e conseguiu trazer vídeos para a gente desse julgamento. Os ministros têm sido alvo de críticas e ironias nesse programa em relação a alegações atabalhoadas, alopradas, bizarras sobre o caso das redes sociais, mas me parece, pelo que a produção está me dizendo, que eles estavam debatendo imunidade parlamentar. Então vamos ver aqui em tempo real o que eles falaram. Pode soltar cada um. Esse escopo não tem nada a ver com liberdade de expressão, criando uma terra sem lei, gerando atritos sociais. Aqui se disse várias vezes, temos que ter um ambiente, temos que moderar, a sociedade tem que ser melhor, a sociedade tem que ser menos raivosa. E nós agora, nas turmas, nós estamos tentando dosar a imunidade parlamentar, é só frequentar os recentes julgados. Vamos colorir com uma ética melhor o discurso dos parlamentares que estão usando a imunidade parlamentar para qualquer coisa. Bom, esse trecho não dá para concluir qual é a tese final que o Fux está dizendo, se ele está achando isso bom ou achando isso ruim. Mas fato é, para explicar, que os ministros do STF eles têm se tornado editores do debate público brasileiro. É isso que eles querem ser, pelo menos parte deles. Se a gente pegar ali Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, essa é a turma que quer ter mecanismos para editar o debate público brasileiro. Então, de um lado, o das redes sociais, se tenta garantir ao próprio Supremo Tribunal Federal a hipótese de censurar pessoas, quer dizer, tirar contas inteiras do ar, multar, eventualmente até plataformas inteiras, como o X, prejudicando 22 milhões de brasileiros que não tinham nada a ver com meia dúzia de bolsonaristas ali, num imbróglio entre Moraes, Elon Musk e tal, e eles. Então, de um lado, querem garantir a possibilidade de censurar as redes sociais. De outro lado, estão relativizando a imunidade parlamentar para garantir também maior possibilidade de punição aos próprios deputados federais e senadores. Quer dizer, são duas iniciativas concomitantes que têm o mesmo fio da meada, o mesmo denominador, um denominador comum, que é o desejo cada vez maior dos ministros do STF de interferir diretamente no debate público brasileiro. A minha impressão ali, escutando a intervenção do Fux, é que ele fala, olha, a gente deu a imunidade parlamentar, mas olha, não pode fazer qualquer coisa. Que é uma ideia aí já de outros ministros do STF também em relação à liberdade de expressão, né? A gente deu a liberdade de expressão e aí, olha só, tem gente criticando o STF, não pode. Então eles pensam isso, né? Tanto a imunidade parlamentar como a liberdade de expressão como se fosse uma dádiva que eles deram para a sociedade ou para os parlamentares. Podem tirar a qualquer momento. E aí eles estão observando e falam assim, poxa, esse aí abusou, não pode, vamos tirar. Né? É isso. Exatamente. Olha, algumas coisas no Brasil, no debate público, elas são ditas simplesmente para ocupar um espaço sem que haja sequer sentido, lógica. É como candidato em corrida eleitoral que tem esqueleto no armário. O cara se prepara com media training para falar qualquer coisa, porque, enfim, ele sabe que não se pode passar uma sabatina inteira falando a mesma coisa sobre o candidato, mostrando para a TV, olha, ele fez isso, ele fez isso. Você vai falar, você vai pressionar, você vai questionar, descrever e tal, ele vai dar uma resposta meio genérica e vai seguir em frente. Então, no debate público brasileiro, muitas vezes se dá uma resposta absolutamente genérica, como essa sobre imunidade parlamentar, que eles falam assim, mas a imunidade parlamentar não existe para permitir abuso, a imunidade parlamentar não pode servir para o acobertamento de crimes, etc. A imunidade parlamentar existe para isso, senão não é imunidade parlamentar. Sim. Você entende? É uma alegação absolutamente ilógica. As pessoas ficam publicando isso nas redes sociais quando você tem uma acusação contra um adversário político ideológico delas. Então, outro dia foi o caso do Marcel Van Hatten, porque ele chamou o delegado Fábio Schor de bandido na tribuna da Câmara dos Deputados. E aí veio um inquérito autorizado pelo Flávio Dino, veio uma audiência com o Ricardo Lewandowski, a gente mostrou tudo aqui no Papo Antagonista. Aí vem lá o esquerdista que odeia o bolsonarismo, e diz, mas a imunidade parlamentar não pode servir para o acobertamento de abusos, de crimes, etc. Ora, a imunidade parlamentar, ela veio justamente para proteger os parlamentares contra qualquer tipo de enquadramento penal diante do calor do debate público.
ela existe para dar essa margem um pouco maior aos representantes eleitos para eventuais destemperos, eventuais palavras duras, etc., que são feitos na defesa de determinadas posições políticas, sociais, ideológicas, etc., quando se está discutindo com o outro lado. Então, assim, sabe, é uma alegação que não tem sentido, não é uma refutação argumentativa, é uma narrativa qualquer que se joga no ar como uma fumaça. E muitos ministros do STF estão usando a mesma coisa, quer dizer, a linguagem deles é de militante em rede social. Eles não conseguem explicar por que eles estão relativizando uma proteção legal que existe com esse objetivo. Mas por que eles não conseguem? Porque senão eles vão ter que admitir: nós queremos editar o debate público brasileiro. E eles não fazem isso diretamente. E tem uma coisa que às vezes esses discursos na tribuna da Câmara, o deputado está ali falando só para um assessor que está filmando e não tem ninguém assistindo, ou não tem ninguém, tem meia dúzia ali, às vezes as pessoas nem estão prestando atenção. Uma vez eu fui passear lá e estava acontecendo isso. Era Maria do Rosário falando para duas pessoas, duas assessoras dela, né? Eu não sei, nesse caso do Van Hatten, quantas pessoas estavam ali, mas se nada tivesse acontecido, talvez aquilo ali ficaria só para os seguidores deles ali na rede social. Mas sumia na poeira do tempo. Mas como a censura, e esse caso tem um ímpeto de censura aí, porque é a liberdade de expressão do deputado, tem essa característica que no fim ela acaba se revelando ridícula e acaba chamando mais atenção ainda. Né? Por exemplo, essa história do Fábio Shor, esse delegado da Polícia Federal, que a gente já falou várias vezes dele aqui, mas a gente só falou dele seguidas vezes aqui por causa dessa história, né? Já vi a foto dele, o Marcelo Rato mostrou de novo, né? E aí, enfim, se a PF não tivesse tido essa reação, nem o Fábio Dino, isso não teria acontecendo. Então eu falei de STF e falei que a gente ia esclarecer aquilo que a gente exibiu, que foi um trecho da intervenção do Luiz Fux durante um julgamento no plenário. E, na verdade, isso está acontecendo nesse momento porque o STF retomou nessa quarta-feira o julgamento sobre trechos do Marco Civil da Internet. O Fux afirmou que estamos tentando dosar a imunidade dos parlamentares, foi o que a gente viu aí. Não deu para entender exatamente se ele está criticando, se ele está defendendo aquilo que o STF está fazendo. Amanhã a gente traz tudo mais esclarecido. Agora o Gilmar Mendes citou o caso do Marcel Van Hatten, do Partido Novo, para falar sobre imunidade parlamentar. O Van Hatten, na tribuna da Câmara, chamou de bandido o delegado da Polícia Federal, Fábio Shor. Vamos ver aí o Gilmar, que certamente está defendendo essa imunidade parlamentar relativa. Pode soltar. O debate parlamentar, quando descamba para ataques, para atos de vilania, para... palavras de baixo calão. Isso, obviamente, desvaloriza institucionalmente a casa que tem isto como palco, né? Então é preciso que se entenda que isso se faz na defesa até mesmo da imunidade, da instituição, da institucionalidade. É preciso ter essa percepção. Esses dias, diante de uma reclamação feita a um ataque a um delegado da Polícia Federal, houve a abertura de inquérito a pedido do eminente Procurador-Geral da República, e aí essas coisas têm uma série de implicações. Não é aquela pessoa do delegado que está sendo atingida. É a instituição. É a instituição Polícia Federal, né, que está sendo vilipendiada. E se não houver um sistema de proteção, essas pessoas dirão: mas por que eu estou me sacrificando, eu estou me expondo? Quer dizer, isso tem uma série de consequências. Olha só, ministro Gilmar Mendes, ministro Luiz Fux, que agora a gente entendeu, está do lado do Gilmar, em defesa da relativização da imunidade parlamentar. Se a imunidade parlamentar tiver que ser relativizada, ela precisa passar por uma decisão do Congresso Nacional, me parece, Duda Teixeira. Uhum. Ou, se o Poder Judiciário vai intervir nesse assunto, ele não pode ser, de repente, para punir alguém, mas para pacificar a questão. Olha, a partir de agora, vale isso, com determinados critérios.
embora eu olhe sempre com desconfiança quando o Supremo Tribunal Federal começa a decidir todos os critérios de tudo. Mas eu só estou falando assim que é o mais lógico, né? Mesmo assim, no raciocínio de defende-se o Supremo Tribunal Federal em se colocar nesse debate. Ora, mas que se coloque não para punir alguém de repente por descumprir algo, uma regra que nem sequer existia. Então, eles estão inventando regra, para não falar aquele outro verbo chulo, para punir pessoas. E, coincidentemente, são políticos à direita. Então, é óbvio que isso cria todo um ruído dentro do debate público, certo, Duda? E é um giro retórico impressionante aí do Gilmar Mendes, né? Porque o que ele estava falando ali, e o Fux estava concordando, olha, para proteger a instituição do Legislativo, então o STF e a Polícia Federal têm que ir lá e intervir e não deixar os deputados falarem o que quiserem. É isso que ele está falando. E não, é o contrário. Se você quer proteger a instituição do Legislativo, então que se garantam os direitos dos parlamentares, entre eles a imunidade parlamentar. Não, é gerador de lero-lero. Foi a expressão trazida aqui por um espectador no chat do YouTube de O Antagonista, e era essa ideia que eu estava tentando passar no bloco anterior, quando eu estava falando de alegações que não fazem sentido, né? A imunidade parlamentar não pode acobertar abusos. Ela nasceu para justamente dar uma margem aos parlamentares para dizerem palavras mais duras. Então, o que eles estão fazendo aí é gerador de lero-lero para tentar justificar a canetada, para tentar justificar o próprio poder de interferir quando julgam conveniente punir alguém que está fazendo algo que não agrada a eles. Quer dizer, o Fux fica ali soprando para o Gilmar, querendo... Fux, o senhor virou isso? Alguém que fica complementando o raciocínio de Gilmar Mendes em defesa da punição de adversários políticos? Quer dizer, soprando ali, não, em defesa da instituição. Como é que é em defesa de uma instituição você legislar para punir um representante dela? Da última vez que a gente falou aqui em legislar para punir foi quando a gente estava tratando da cassação do mandato do deputado federal Deltan Dallagnol pelo TSE, que eles inventaram que ele tinha fraudado a lei, sendo que a lei não previa aquilo que o TSE decidiu, vocês lembram? Então, o agente do MP que pede exoneração, tinha lá toda uma circunstância específica, quando existe um PAD, né, um procedimento administrativo disciplinar aberto, ele é declarado inelegível. Existia o PAD aberto quando Deltan Dallagnol pediu exoneração? Não. Logo, ele estava elegível. Não, mas existia um pré-procedimento que talvez um dia, se não chovesse, podia se transformar no procedimento. Logo, ele foi malandro de driblar a lei, de fraudar a lei. Quer dizer, legislaram para punir. O espírito da lei não era esse. O espírito da lei era mostrar, olha, procedimento administrativo disciplinar aberto, porque aí sim você já tem uma coisa mais sólida. Se o cara sair da carreira ali, ele tem que ficar inelegível porque ele está driblando uma eventual punição que ele vai receber. Mas não era o caso. Então, volta e meia, o STF também, assim como o TSE, até porque tem vários ministros que são comuns aos dois tribunais, legisla para punir. Então, assim, se os ministros têm essa opinião sobre a imunidade parlamentar, olha, há determinados crimes que ela não deveria cobrir, etc. Faz o seguinte, faz campanha política, se elege deputado, se elege senador, se pauta isso, se faz um projeto de lei, uma PEC, o que quer que seja, ou se pressiona o presidente da Casa Legislativa, Arthur Lira, para alterar questões regimentais, etc. E aí você tem uma mudança, você traz uma discussão pública sobre aquele assunto. Mas não, vem o Poder Judiciário para punir, de repente, alguém por uma regra que não estava lá. Então, como é que o sujeito tem que agir? Ele tem que prever uma regra, ele tem que adivinhar o que os tribunais superiores poderão decidir no futuro para ele agir conforme. Então, assim, é tudo errado, tudo no lugar errado nesse sistema disfuncional brasileiro. E, Felipe, essa cena meio patética ali do Gilmar falando, e aí ele vai dando umas pausas, o Fux complementa o raciocínio dele, erra, fez isso ali
pelo menos 2 vezes, mostra também que o nosso STF hoje não são 11 juízes, cada um com a sua opinião, avaliando o caso e dando a sua opinião, o seu voto. Meio que vai se formando ali uma opinião coletiva, né, conjunta de todos eles, o que é claramente corporativista. E é como se isso explica muito também dessa questão de autodefesa, né, que hoje é o STF, né, o inquérito das fake news nasce daí, né? Quer dizer, todos protegendo a si próprio e eles todos se protegem, né? E aí sobra para todo mundo, sobra para a sociedade, sobra para o legislativo. Para coroar, esse programa é muito generoso. Flávio Dino, senhoras e senhores, pode soltar. Últimos dias após o voto do ministro Toffoli, muito bem lançado, erudito, muito bem fundamentado, tenho lido muitos e muitos artigos editoriais, comentários, de que o Supremo estaria a legislar, que é algo sempre que me choca, que me espanta, uma vez que nós estamos apenas cumprindo a função tipicamente jurisdicional de interpretar, aplicar a lei e compatibilizá-la com a Constituição, isto pelo menos desde o século XIX. E o certo é que, infelizmente, há aqueles que acreditam no mito da boca inanimada da lei, como se fosse possível haver um tribunal que não interprete. Aliás, qualquer atividade humana que lide com linguagem, ela é ontologicamente interpretativa. O coração de um poeta não é o coração de um médico cardiologista. São coisas diferentes, até graficamente. Então, é inerente à alma humana e é claro que Vossa Excelência oferece aqui uma interpretação de grande valor no sentido dessa contradição insta ao artigo 19. É uma honra chocar o Flávio Dino. Olha só, ele toda hora usa a sua palavra no plenário para rebater alegações do debate público. Ele continua fazendo política, é um político no Supremo Tribunal Federal. Outro dia, a gente mostrou aqui no programa, foi a questão da Bíblia, que estavam alegando, você vai censurar isso, vai censurar a Bíblia também? Não, a Bíblia não, etc. Mas era pela lógica. Mas ele não entende o efeito lógico das suas próprias decisões. Então ele reage assim, não, veja, estão dizendo que o Supremo Tribunal Federal está a legislar. Olha, que absurdo, o Supremo Tribunal está fazendo o que sempre fez. Ora, o conceito que o Dino dá, a interpretação, é que é um conceito baita elástico para caber esses ativismos do Supremo Tribunal Federal. Ele tem que ver se aquela palavra significa aquilo, etc. E imunidade parlamentar, como o nome diz, é imunidade. Então o sujeito pode falar, usar palavras duras. Se isso não mudar, ele continua podendo. E o STF quer mudar tudo.